Salve povo, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é na verdade uma apresentação de um curso rápido que eu vou apresentar aqui no YouTube, totalmente gratuito, tá? Você não precisa pagar nada, sobre diagrama unifilar. Eu tô fazendo aqui, na verdade eu tô revisando esse projeto aqui e eu resolvi já aproveitar essa oportunidade já para postar isso no YouTube. Na verdade os vídeos já estão todos prontos. Tá? Então você vai entender o que é esse monte de risquinho aqui, o que é fase, o que é neutro, o que são essas circunferências, que são lâmpadas, o que são aqui os interruptores, como funciona, tomada. Tá? Então eu vou mostrar para vocês a elaboração do diagrama unifilar de vários tipos de interruptores, interruptor simples, paralelo, intermediário, bipolar, bipolar paralelo. Tá? Também tem, que eu estou começando a elaborar aqui do lado, eu peguei um modelo que eu já tinha pronto, também o esquema unifilar de um quadro de distribuição, beleza? Se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fique à vontade para assistir quantas vezes você quiser. Salve povo, bem-vindos aí a mais esse novo vídeo de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou abordar com vocês a elaboração do diagrama unifilar do interruptor simples. Esse vai ser uma série de vídeos onde eu vou fazer sempre um interruptor diferente, uma instalação nova. Aqui do nosso lado esquerdo eu já tenho a montagem, tá, do multifilar do nosso interruptor simples. Nós vamos elaborar agora do nosso lado direito o diagrama unifilar dessa montagem aqui. Vale lembrar e ressaltar que, para fazer o diagrama unifilar, você tem que entender como funciona isso que está do nosso lado esquerdo. Caso você não saiba, vou deixar o card aqui para você poder acessar uma aula que eu fiz referente a isso de forma detalhada. Tá? E também vou deixar essa aula aqui na descrição do vídeo, para você poder acessar e assistir quando quiser. Tá? Já não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sempre por dentro dessas novidades. Bom, o que a gente tem que analisar aqui? Primeiro, aqui nós temos um quadro de distribuição, que é representado aqui, tá? De forma simplificada. Nós temos aqui essa circunferência que é o nosso ponto de iluminação, que no caso aqui é essa lâmpada incandescente. E aqui embaixo nós temos essa circunferência menor, que é o nosso símbolo do nosso interruptor simples. Tá? Essa linha aqui e essa linha, na verdade, não são cabos, são os eletrodutos que vão acomodar os cabos para essa instalação elétrica. Tá? Qual que é o objetivo de um diagrama unifilar? O objetivo é apresentar toda a ligação de uma residência. Imagina nós desenharmos tudo isso daqui para todos os cômodos de uma residência. Tá? Então aqui a gente vê de forma simplificada, apenas para evidenciar o funcionamento. O que nós temos que fazer no diagrama unifilar? Nós temos que identificar os nossos símbolos, os nossos elementos. Então nós temos o interruptor e a identificação dele é dada por letra, tá? E eu vou colocar aqui a letra A, poderia ser qualquer letra. E nós temos que colocar aqui dentro dessa circunferência algumas identificações. E quais são elas? A potência dessa lâmpada, desse ponto de iluminação, e se aqui fosse na verdade um lustre com duas lâmpadas, então nós iríamos colocar 2 vezes e a potência de cada uma delas. Tá? 4 lâmpadas, 4 vezes e a potência de cada uma delas. Nessa parte de baixo nós temos o número do circuito, que a gente pode colocar de forma abreviada como se fosse o número, sendo o número do disjuntor. Tá? Disjuntor 1, 2, 3, circuito 1, circuito 2, circuito 3. E o que falta aqui é a letra do interruptor. O que isso apresenta para nós? Isso aqui fala para nós o seguinte, que essa lâmpada, esse ponto de iluminação é controlado por esse interruptor aqui. O que falta agora? Nós temos que verificar a ligação, tá? A parte da fiação. Então nós temos saindo desse nosso quadro simplificado aqui no multifilar 3 condutores, o neutro, o terra e a fase. Então vamos indicar aqui. Essa é a simbologia dos 3. O neutro é um L de ponta cabeça, tá? Meio que ao contrário aqui, e notem que ele passa pelo eletroduto. A fase é uma linha reta aqui, também que transpassa o eletroduto. Porém o símbolo do terra ele só pega metade, tá? E é dessa forma mesmo. Se por algum motivo você estiver elaborando um diagrama unifilar e o seu símbolo de neutro pegar só metade aqui, ele não tiver essa outra parte que eu estou evidenciando com o cursor do mouse, a sua simbologia estará errada. Então tomem cuidado, tá? Bom, se nós observarmos aqui, até o condutor terra e o condutor neutro, eles vão ficar aqui na lâmpada. Apenas a fase que vai passar por aqui e vai vir direto para o interruptor, ok? Então o que a gente vai colocar? Nós precisamos, antes de continuar,
identificar esses 3 condutores, porque eles estão aqui dentro desse eletroduto, mas eles pertencem a qual circuito? É um chuveiro, uma torneira elétrica, um circuito de iluminação, um circuito de tomadas de uso geral, uso específico. E aí, como que a gente faz isso? Nós vamos colocar acima deles o número 1, que é o número do circuito. Tá? Então imagina lá, circuito 1, você tem iluminação de 2 ou 3 cômodos. Então se eu for no disjuntor e desarmar seccionar o disjuntor 1 do circuito 1, tudo que for 1, tiver 1 aqui dentro, todos os pontos de iluminação ficarão desacionados, ok? Bom, então essa fase ela vem e vai vir direto para o interruptor. Então vou colocar esse recurso que é uma linha de chamada apenas para poder acomodar o condutor, tá? O condutor, né? Acomodar o símbolo dele. Tá chegando a fase aqui, o que acontece? Vai sair do interruptor um condutor chamado retorno. Então esse condutor que vai sair desse cara aqui, desse interruptor, e vai subir para cá. E a forma de identificar isso é fazendo isso daqui, colocando ele aqui do lado. Notem o seguinte, ao fazer isso daqui eu já estou evidenciando no diagrama unifilar que dentro desse eletroduto eu tenho 2 condutores, uma fase e aqui um retorno. E qual é a identificação disso no nosso diagrama unifilar? Se eu tenho um condutor energizado, eu tenho o número. Se eu tenho aqui o retorno que é originado pelo interruptor, ele vai ter o mesmo nome do interruptor. Então a identificação vai ficar dessa forma, 1A, ok? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de instalações elétricas nós vamos abordar a ligação de um módulo composto por 3 interruptores simples para que você possa comandar e fazer o acionamento de cada lâmpada de forma individual, além de apresentar a elaboração do diagrama unifilar dessa mesma instalação. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber aí avisos das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trickdrawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, aqui eu já tenho a ligação, o diagrama funcional de instalação, para ficar o mais didático possível. E aqui nós temos 3 interruptores simples de maneira individual, onde ele apresenta aqui nesse diagrama a ligação da fase nos 3 interruptores através dos parafusos do meio. Tá? E consequentemente nós temos 3 retornos sendo gerados, cada um pelo seu respectivo interruptor. E esse retorno será conectado cada um em uma lâmpada. Tá? Então notem aqui que o acionamento de cada uma será individual através de cada interruptor. Porém, nós ainda temos a ligação do neutro para fechar este circuito. Então o neutro, esse sim, ele deve ser compartilhado entre as lâmpadas, uma vez que o que eu estou apresentando aqui é um circuito de iluminação. Tá? Então eu posso derivar aqui o neutro e levá-la para o barramento sem problema algum. Então aqui eu tenho o funcional, tá? Abordando a ligação de forma detalhada em cada interruptor, e o que eu vou apresentar aqui ao lado é a mesma estrutura de ligação, porém mostrando os 3 interruptores já compactos inseridos no módulo, tá? Então notem que não há diferença nenhuma. Porém, como que é a elaboração deste tipo de circuito no diagrama unifilar, que é o objetivo também que até faz parte do nosso curso de diagrama unifilar, card no canto superior direito, se você quiser assistir às aulas. Então já deixei ele pronto para que você possa compreender e também a aula não fique muito extensa. Então basicamente nós temos aqui 2 cômodos, onde o primeiro, que é um pouco maior, possui 2 pontos de iluminação e o outro cômodo aqui menor apenas um. O primeiro detalhe que nós devemos observar é o símbolo do interruptor simples de 3 seções, né? Ou um módulo com 3 teclas. Então ele basicamente é o mesmo símbolo do interruptor simples, porém ele possui essa divisão, né? Essa fração aqui da circunferência, de tal forma que cada pedaço é relacionado a uma tecla deste módulo. Então nós temos uma tecla correspondente ao retorno A, um ao retorno B e o outro ao retorno C, ok? Então, para iniciar aqui a nossa elaboração do diagrama unifilar, primeiro nós devemos sair aqui do quadro de distribuição com os condutores, né, com a parte principal, que é o neutro, a fase e o terra. E acima deles nós temos o número 1, indicando que esses condutores pertencem ao circuito 1. E aí, quando você fizer uma tabelinha de descrição de circuitos, vai estar lá falando que o circuito 1 corresponde ao circuito de iluminação. Pois bem, a partir do momento que nós indicamos aqui que neste eletroduto existem 3 condutores,
o neutro, a fase e o terra, um condutor azul, um vermelho ou preto e um condutor verde ou verde-amarelo, segundo a norma NBR 5410, card no canto superior direito também dessa aula. O que acontece? Nós agora aqui temos que o condutor neutro ele é direcionado para todas as lâmpadas, então notem aqui neste momento, vou dar um zoom, que o neutro ele vem, é conectado a esta lâmpada, existe uma derivação onde ele é levado aqui para a segunda lâmpada e também neste ponto existe uma segunda derivação onde ele passa por esse eletroduto, passa próximo ao interruptor, mas não é conectado a ele, tá? E ele chega até aqui embaixo no segundo cômodo, onde nós temos aqui o ponto de iluminação C. Então o neutro é levado a todos eles. Depois disso, nós temos a fase, onde o objetivo da fase é simplesmente ir até o interruptor. Ele desce, aparece aqui o risquinho aqui de fase e é conectado aqui no interruptor. E a partir daí, nós temos agora a condição de levar os retornos para os pontos de iluminação. Então aqui desse lado aqui nós vemos que saem 2 retornos, onde os retornos são identificados por letra, enquanto os circuitos são identificados por números. Então eu tenho aqui o retorno A e o retorno B, pertencentes ao circuito 1, ok? Então o retorno A, que é o primeiro, ele já é conectado direto aqui nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, enquanto o retorno B, ele sai, passa por aqui, passa por esse eletroduto e será conectado aqui nesse segundo ponto. Então notem que não existe, você precisa interpretar para conseguir entender que o retorno A está conectado aqui e o retorno B, esse condutor B, ele passa por esse eletroduto, ele está presente dentro deste eletroduto e consequentemente é ligado aqui neste ponto de iluminação. E o condutor, o retorno C, onde que ele está? Ele está saindo aqui por esse eletroduto, tá? Então ele está aqui, a letra C aqui, onde ele é conectado aqui embaixo. Então, basicamente, você tem aqui a mesma ligação que nós mostramos no diagrama funcional, diagrama multifilar. Tá? E se você quiser o resumo dessa aula com essas imagens, dá uma olhada no nosso Instagram, @trig.drauen. Povo e povo, bem-vindos a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. Hoje eu vou detalhar com vocês como que é a elaboração do diagrama unifilar do interruptor paralelo, ok? Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o diagrama multifilar do interruptor paralelo e é importante frisar que se você não conhece, não sabe como funciona o interruptor paralelo, vou deixar aqui no card um link que é de uma aula mais detalhada, mais elaborada referente ao funcionamento do multifilar. Tá? Hoje o objetivo não é explicar o paralelo, como ele funciona, mas sim como será inserido no unifilar. E caso você já sabe como funciona, mas ainda não sabe como que é unifilar, eu aconselho você a entrar no card aqui novamente e vai ter um link referente à aula anterior, que é sobre o interruptor simples, focado na elaboração também do diagrama unifilar. Bom, primeira coisa, nós temos aqui essas circunferências que correspondem à simbologia aqui ao nosso interruptor paralelo. Então o símbolo de um interruptor paralelo no unifilar é uma circunferência preenchida. Tá? Do simples ela não é preenchida, mas aqui do paralelo tem essa diferença, tá? Ele é totalmente preenchido por dentro. E o que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, nós temos que identificar os nossos elementos. Então, os nossos interruptores, eles terão a letra A, porque controlam, tem o mesmo nome porque controlam o mesmo ponto de iluminação. E o nosso ponto de iluminação também deve ser identificado. E as informações são o número do circuito, o retorno, os interruptores que o controlam e aqui em cima a potência dele, tá? A potência dessa lâmpada, que no caso a lâmpada aqui está sendo de 100 watts. E aqui nós temos nosso quadro de distribuição, nós temos os eletrodutos que vão conduzir, que vão acomodar os condutores. Analisando aqui no nosso diagrama multifilar, novamente, como no vídeo anterior, nós temos 3 condutores, o terra, a fase e o neutro. E vamos indicar que está saindo aqui do quadro. Então, essa aqui é a simbologia, o neutro, a fase e o terra. Mantive as cores para ficar mais didático. Identificação desses condutores. Número 1, tá? Que pertencem ao circuito 1. Desses 3 condutores que aqui estão, 2 deles vão ficar na lâmpada, tá? Que será o neutro e também será o terra.
Tá? A fase, se a gente observar aqui, ela sai do disjuntor e vai direto para o interruptor. Então a fase ela vem dentro desse eletroduto, vai passar próximo à lâmpada, mas o objetivo dela é ser conectado ou aqui embaixo ou aqui em cima. Eu optei por colocar aqui embaixo, tá? Mas tanto faz. Estou criando aqui uma linha de chamada para poder acomodar o símbolo da fase, ok? Então nesse momento que eu fiz isso daqui, eu já estou identificando que eu fiz essa ligação, ó. Tá? Já saiu do disjuntor e foi direto aqui para o interruptor. Cabe a nós agora puxar esses dois fios aqui que estão na cor amarela, que são os dois retornos. Então chegou aqui a fase, vão subir dois retornos. E como a gente viu no vídeo anterior, a identificação da fase é dada por número e dos retornos são dados por letras. Então 1A, ok? Esses dois retornos estão subindo aqui, vão passar próximo à lâmpada, porém o objetivo é chegar até aqui, como apresentado no multifilar aqui do lado esquerdo. Então vou colocar uma nova linha de chamada e estou evidenciando justamente isso. Ó. Esses dois retornos são esses dois aqui, do lado esquerdo. Vai ser gerado agora um novo retorno que sai do paralelo, do parafuso do meio, e vai ser levado até a lâmpada. Então é isso que a gente vai fazer aqui no unifilar. Desceu dois retornos e vai voltar um terceiro, que é esse aqui, ok? E para finalizar, a identificação deles é também a letra A. Fechou? Povo e povo, bem-vindos aí a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. E hoje eu vou apresentar para vocês como elaborar o diagrama unifilar do interruptor intermediário. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse novo vídeo do canal. Bom, aqui do lado esquerdo eu tenho já um multifilar do nosso interruptor paralelo com o intermediário. Tá? E aqui do nosso lado direito o unifilar, que é onde a gente vai trabalhar hoje. Como eu apresentei no vídeo anterior, vou deixar o card aqui para você dar uma olhada. Eu já falei que esses dois símbolos aqui são os interruptores paralelos. Então nós temos aqui o nosso quadro de distribuição, que está aqui do lado, os dois barramentos, o trilho e o nosso disjuntor, como já falei nos outros vídeos aqui de forma simplificada. Bom, e qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso diagrama unifilar? Primeiro, identificar os elementos. Então, os interruptores, como os três controlam o ponto de iluminação, então os três terão a mesma letra, ok? Segundo, eu tenho que identificar aqui, inserir as informações do nosso ponto de iluminação. Então, nós temos o número do circuito, a letra, que diz quais são os interruptores que o controlam, e em cima a potência, ok? A partir desse momento agora a gente inicia a parte da fiação, a parte aí dos condutores. Saindo do quadro tem três condutores, existem três condutores, o neutro, o terra e a fase. Então ficarão identificados aqui. Número do circuito, número 1, ok? Que é o mesmo aqui do nosso ponto de iluminação, que é o mesmo referente ao nosso disjuntor. Desses três condutores, dois deles vão ficar na lâmpada, que é o neutro e o terra, tá? Como a gente consegue observar aqui no nosso diagrama multifilar. A fase, ela vai sair daqui, vai passar por dentro desse eletroduto, e aí chegou nesse ponto, eu tenho que escolher para qual interruptor que vai. Ou vai para o paralelo de cima ou para o paralelo de baixo, como a gente pode observar aqui no desenho do multifilar, ok? Eu optei por colocar aqui no paralelo de baixo, então uma linha de chamada e evidenciei aqui a fase. Dessa forma eu estou indicando o seguinte: nesse eletroduto eu tenho um fio vermelho que é a fase, e esse fio vermelho ele é conectado nesse interruptor, tá? E a partir desse momento, como a gente pode ver aqui do lado, vão sair dois retornos, um da extremidade de cima e outro da extremidade de baixo, tá? Superior e inferior. Então nós temos aqui, ó, esses dois riscos aqui amarelos são esses dois cabos amarelos aqui. Esses dois retornos, eles devem ir para onde? Eles vão sair daqui e devem vir para o intermediário, tá? Como tem aqui no desenho. Mas qual é a identificação desses três condutores? Um por causa da fase e a letra A por causa dos retornos, porque quem originou esses retornos foi esse interruptor que também tem a letra A. A partir desse momento, esses dois retornos eles vão ser levados para cá. Então nós temos aqui, ó, estão chegando dois retornos
como mostra aqui o multifilar, e vão sair outros 2 retornos, ok? E esses 2 retornos, o objetivo deles é ir para o próximo paralelo. Mas, antes disso, eu preciso identificar esse quarteto aqui de retornos. Qual vai ser a identificação? A também, ok? Só que eu preciso lembrar que 2 deles estão chegando no intermediário e os outros 2 estão saindo. É importante fazer uma pequena pausa para frisar o seguinte: isso que eu estou falando, ele não mostra no unifilar que desses 4 retornos 2 estão chegando e 2 estão voltando. Você precisa ter na mente, de forma clara e tranquila, como isso acontece no multifilar. Tá? Então você deve olhar para esse desenho aqui da direita, mas lembrar na hora como é a ligação aqui do lado esquerdo. Até mesmo por isso, para ficar mais didático, eu estou deixando os dois lado a lado. Tá? Bom, chegou 2 retornos, estão saindo esses outros 2, onde o objetivo é chegar aqui nesse último paralelo. Então, linha de chamada e os 2 retornos estão sendo conectados aqui. E a partir desse momento que chegam esses 2, vai surgir um terceiro retorno, que é esse aqui, onde ele vai direto para a lâmpada. Então, falta mais um retorno aqui. E esse terceiro, sim, será conectado na lâmpada. Qual vai ser a identificação desse trio aqui de retornos? A também, ok? Fala, povo, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo rápido referente à atualização que nós fizemos ao nosso PDF, ao nosso e-book de instalações elétricas. Nós acabamos criando o Guia Prático de Instalações Elétricas. Então, o primeiro que está disponível lá no nosso site, ele abordava as instalações dos interruptores. Esta atualização, na verdade, engloba diversos itens da instalação elétrica. Então, se nós olharmos aqui no sumário, ele vai desde aqui de interruptores para 127 volts, onde nós temos a parte diagrama funcional, multifilar e unifilar, o que não tinha na versão anterior, tá? Legenda justamente para o diagrama unifilar, né? Padrão de cores para condutores, todos eles citados na NBR 5410. Na verdade, tudo aqui é referenciado na NBR 5410. Além disso, alguns interruptores, alguns modelos foram inseridos, como interruptor simples de 3 teclas, interruptor paralelo duplo, tá? E aí nós temos parte de interruptores para 220, que é o interruptor bipolar simples e o interruptor bipolar paralelo, ambos também com diagrama funcional, multifilar e unifilar. Tomadas, nós temos depois sensores de presença, fotocélula, disjuntores, informações, modelos, curva A. Opa, peraí, existe disjuntor curva A? Sim, existe e eu mostro aqui neste e-book, tá? Dispositivo diferencial residual, que é o IDR, né, ou DR, DDR, né? Aqui como instalar os modelos, dispositivos de proteção, que é o DPS, quadro de distribuição e um material complementar aí referente a contatores e programador horário. No total aí nós temos aproximadamente 110 páginas. Então só para você ter uma noção de como o nosso conteúdo está organizado, vou mostrar um pedaço aqui desse e-book para vocês. Então olha aqui em tomada 127 e 220 volts, tem uma introdução, tem aqui o diagrama de ligação desses 2 modelos de tomadas, o diagrama unifilar mostrando como é, né, a elaboração desse esquema, tá? E no final de todo o capítulo nós temos aqui um link, você pode clicar nele, como também você pode escanear com o seu celular, que o levará para aulas gravadas desse assunto, tanto na teoria quanto na prática. Então acaba se tornando um material complementar a esse assunto, caso você queira estender mais o seu conhecimento. Então foi uma forma de deixar esse e-book mais interativo, com informação teórica impressa, né, através do e-book, e também aulas gravadas na prática, mostrando a aplicação, né, a montagem dos elementos tratados aqui. Beleza? Onde está o link para fazer download desse e-book? Está aqui na descrição do vídeo. Então qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou até mesmo lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Povo, tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta aula referente a instalações elétricas prediais. Porém, ao invés de a gente abordar algum assunto novo, algum novo interruptor, o que eu proponho aqui para essa aula de hoje é, na verdade, fazer um exercício. Eu abri aqui, deixei aqui no AutoCAD, né, uma planta baixa aqui, um exemplo de uma planta baixa, para a gente começar a desenrolar, começar a ver se o que foi visto da primeira à terceira aula já está ficando um pouco nítido na nossa mente, tá? Está fazendo efeito de tal forma que a gente consiga resolver esse exercício aqui. Tá? Se caso você não viu ou está com alguma dúvida, volta lá na primeira, na segunda e na terceira aula. Vou colocar aqui do lado o link para vocês poderem clicar e voltar lá e fazer aquela revisão da matéria. Tudo bem?
Bom, então vamos verificar o que a gente tem aqui. Então nós temos aqui uma planta baixa, né, de 2 cômodos, tá? Não tem escala, não tem cota aqui. Mas o que, que a gente consegue enxergar? Nós temos um quadro, nós temos 2 pontos de iluminação, ambos de 60 watts. Aqui nós temos 2 interruptores, se você ouviu na aula, são 2 interruptores paralelos. E aqui um interruptor simples, tudo bem? Bom, eu deixei aqui os eletrodutos na cor laranja só para diferenciar um pouco, tá? Para não ficar tudo só na mesma cor. Bom, então o que, que a gente já consegue identificar e já consegue supor olhando esse desenho? Que tanto o ponto A de iluminação quanto o ponto B, tanto a lâmpada do cômodo quanto a lâmpada do outro cômodo, tá? Eles pertencem ao circuito 1. Como que a gente consegue identificar isso? Através desse cara aqui, ó, dessa informação, tá? Desse número 1, que fica à esquerda da lâmpada, tanto nesse quanto nesse. Ou seja, se a gente vier aqui nesse quadro, abrir o quadro e desligar o disjuntor número 1, os 2 pontos de iluminação não vão funcionar mais, tá? Ficarão desligados, desenergizados, ok? Bom, agora se a gente olhar para o outro lado, aqui para o lado direito, aqui a gente tem a letra A, ou seja, que significa que esse ponto de iluminação é controlado por esses 2 interruptores, e nesse cara aqui, nesse cômodo à direita, nós temos a letra B, que indica que a gente tem aqui esse interruptor apenas, que é um interruptor simples, controlando esse ponto de iluminação. Tudo bem? Bom, então a gente consegue observar que os dois estão no mesmo circuito, logo eles vão compartilhar os mesmos condutores elétricos, vão compartilhar a mesma fase, mesmo nêutro e o mesmo terra. Então vamos começar por esse primeiro cômodo. Dá um zoom aqui. Bom, se a gente tem aqui 2 interruptores paralelos, um deles vai receber a fase. Tá? Então, para que isso aconteça, primeiro a gente tem que identificar aqui nesse condolete, ou perdão, nesse eletroduto, que está passando os fios, que os condutores estão nesse eletroduto. Então, eu já deixei salvo aqui, ó, um bloquinho, deixa eu mover ele para cá. Então, eu vou inserir aqui nesse eletroduto, tá? Vou inserir ele aqui. O que, que a gente consegue enxergar nesse caso aqui? Que nesse condutor, perdão, nesse eletroduto eu tenho 3 condutores. Esse aqui que é o nêutro, esse reto que é a fase, e esse aqui que é a letra T e não transpassa o eletroduto, esse aqui é o terra. Os três cabos, os 3 condutores, pertencem ao circuito 1. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui, desses 3 condutores, o nêutro e o terra vão ficar na lâmpada, como nós vimos nas nossas 3 aulas anteriores. Tá? E o que acontece? Desses 3, a fase é o que vai descer para o interruptor. E aqui a gente pode escolher, ou ele vai vir para cá, ou ele vai vir para cá. Isso para nós é indiferente. Tá? Então, também já deixei salvo aqui embaixo, já para ficar mais fácil. Só pegar aqui a linha de chamada e já coloquei já os retornos. Então, vou colocar aqui, ó. O que a gente consegue enxergar nesse momento? Que a fase veio, passou pela lâmpada, não foi conectada a ela, desceu, foi parafusado aqui no parafuso do meio do interruptor paralelo e, por sua vez, esses 2 retornos aqui, ó, eles vão subir. Tá? Eles vão subir pela parede e vão ficar próximos à lâmpada, porém não serão conectados a ele. Qual que é o objetivo desses 2 retornos? É ir para esse outro interruptor. Então, eu vou aproveitar esse aqui, vou copiar ele e vou colocar ele aqui. Vou girar ele aqui para ficar pronto. Qual deve ser a identificação desses 2 retornos? Se ele pertence ao circuito A, ou melhor, ao interruptor A, então ele também deve ser A. Então, vou aproveitar aqui o recurso do CAD e vou colocar 3 interruptores, ok? E aqui em cima, ao invés de ser número 1, como aparenta ali, como é apresentado ali, vou escrever a letra A. Perfeito? Vou mudar aqui o tamanho dele um pouco. Pronto, para ficar melhor para enxergar, certo? Bom,
Então, o que a gente encontra agora nesse caso, nesse primeiro pedaço aqui, nesse primeiro cômodo? Então, a fase que está aqui, ela veio, desceu aqui por esse eletroduto, foi conectado ao paralelo, parafuso do meio. Daí, das extremidades, nós temos dois retornos. Esses dois retornos vêm, chegam até esse segundo interruptor paralelo. São conectados nas extremidades porque o terceiro retorno é conectado no parafuso do meio. E esse, por sua vez, ele sobe esse eletroduto e vem até aqui a lâmpada, até esse ponto de iluminação. Tudo bem até aí? Primeiro cômodo, nós acabamos de resolver. O que a gente tem que observar agora é o seguinte: como que vai ficar o segundo cômodo? Bom, como os dois pertencem ao mesmo circuito, como os dois têm aqui o número 1 desse lado esquerdo aqui da circunferência, o que a gente vai analisar? O que a gente tem que agora puxar a visão, o conhecimento do multifilar para colocar agora no unifilar? Nós temos chegando nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, o neutro e o terra. E a fase está descendo aqui. O que a gente vai conseguir fazer aqui? Nós precisamos puxar esses três condutores para o outro cômodo. A gente precisa pegar ele daqui e trazer para cá. Então aqui a gente vai ter que usar a derivação, tá? Usar o recurso de emenda de derivação, como nós vimos em aulas anteriores na prática. Tá? Emenda de derivação para derivar esses três condutores que estão aqui e puxar para cá. Então, a fase a gente sabe que vai ter que fazer uma emenda aí de derivação, decapar um pedaço do cabo, fazer uma emenda lá e puxar para cá. Na verdade, desculpa, para cá, para o interruptor. O neutro e o terra nós podemos fazer um jumper. Tá? Do local onde ele está parafusado, a gente consegue pegar e acrescentar mais um cabo lá e puxar para cá. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter esse mesmo símbolo aqui. O que isso mostra para nós? Isso está mostrando o seguinte, olha, os três cabos que são usados para o circuito 1 aqui nesse cômodo, nós estamos fazendo uma derivação deles e estamos puxando para o outro cômodo. Ah, o fato de ter uma parede aqui, quer dizer que eu tenho que colocar o símbolo aqui de novo? Não, não tem necessidade nenhuma. Uma vez que ele já está identificado no eletroduto, eu não preciso ficar repetindo ele ao longo desse eletroduto. Eu tenho que repetir, sim, a partir do momento que no meio do eletroduto eu tenho uma interrupção, como é o caso aqui dessa lâmpada, desse ponto de iluminação. Se por algum motivo fosse necessário que esse circuito, esse conjunto, esse símbolo fosse apresentado aqui em outro lado, eu teria que apresentar ele aqui, porque eu tenho que garantir que ele entrou nesse ponto de iluminação e saiu do outro lado, nessa caixinha de passagem no teto. Tá? Bom, mas vamos lá. Sabendo então que esses três condutores estão vindo para cá, o que eu tenho que analisar agora é o seguinte: desses três condutores que foram derivados daqui, dois deles vão ficar na lâmpada. Como a gente já viu, espero que você já tenha sacado a ideia, é o neutro e o terra. Então esses dois vão ser conectados aqui. E qual é o fio que vai descer para o interruptor? Isso, o que vai descer para o interruptor é esse cara aqui que é a fase. Então deixa eu copiar ele aqui, trazer para cá. Só que a gente já enxerga que tem uma coisa errada aqui que não é o retorno A, perfeito? Isso vai ser para nós retorno B. Vamos aqui, um B, que ainda falta o retorno para a gente colocar. Então, a fase vem, passa próximo da lâmpada, desce no interruptor, é conectado ao interruptor e vai voltar o que para ele? Vai voltar um retorno. Então, vamos pegar aqui um retorno. Colocar ele para cá. Vamos agora só adequar ele todo aqui, né? Pegar aqui apenas um retorno. Pronto, aqui ó. Agora a gente tem aqui, a gente pode observar que o que nós temos é o número 1 destinado à fase e a letra B destinada ao retorno, que no caso é esse retorno aqui. Tá? Com isso, nós finalizamos o nosso exercício.
Povo e povo, tudo bem com vocês? Eu sou Patrick Silva e hoje eu vou apresentar para vocês a elaboração do diagrama unifilar de tomadas, ok? Bom, então vamos analisar o seguinte. Primeiro, nós precisamos saber qual é a simbologia de tomadas para o diagrama unifilar. Então aqui na tela eu estou apresentando para vocês a primeira coluna são as tomadas em 127 volts e a segunda aqui as tomadas em 220. Então nós temos a relação de tensão, tá? Onde 220 apresenta esses dois risquinhos, tá? Para indicar que seriam duas fases, tá? E nós temos aqui também a forma que é preenchido esses triângulos, tá? Que isso vai determinar a altura das tomadas. Então nós conseguimos diferenciar, tá? Através da simbologia quanto a tensão da tomada e quanto a altura dela, tá? E essas alturas aqui elas são estipuladas por norma. A primeira aqui, ela sem preenchimento nenhum, ela tem aí uma relação de 30 centímetros do piso acabado, tá? A de baixo a gente tem aí de 1,20 m a 1,30 m, tá? Do piso acabado. Aqui normalmente a gente fala que acaba sendo a altura de interruptor, tá? E no último caso aqui é de 2 metros a 2,25 m do piso. Normalmente a gente acaba usando essa simbologia também para determinar, para representar um ponto onde vai ser conectado o chuveiro, tá? Não que a gente vai colocar uma tomada, que isso fique bem claro antes de alguém já chegar comentando. Nós não colocamos uma tomada, tá? Mas nós representamos como uma tomada, ok? Bom, então a gente tem aqui a simbologia e agora cabe a nós a ver como isso vai funcionar dentro de um diagrama unifilar, dentro de uma planta baixa. E só uma última informação, as tomadas apresentam como identificação na frente apenas o número do circuito. Tá? Se você viu em aulas anteriores de interruptores, e vou deixar o card aqui do lado para você acessar, os interruptores precisam de número e letra. Aqui nas tomadas apenas o número que vai identificar o circuito, beleza? Bom, então vamos para a próxima tela. Bom, então aqui eu tenho a planta baixa do diagrama unifilar aqui com 3 tomadas, tá? 2 circuitos apenas. E aqui a gente já consegue analisar o seguinte, nós temos 2 tomadas baixas, tá? Uma do circuito 3 e uma do circuito 2. E nós temos aqui uma tomada média, que provavelmente ela estaria aqui junto, seria um módulo, né, junto com o interruptor. Aqui eu deixei apenas tomadas para evidenciar apenas o funcionamento, a elaboração das tomadas, ok? Então vamos analisar aqui o seguinte, essa tomada aqui, circuito número 2, é uma tomada baixa em 220 volts, a gente consegue identificar isso por causa dos 2 tracinhos, enquanto as outras duas aqui embaixo são tomadas 127 volts, ok? Cabe analisar também a seguinte informação. Caso a tomada seja de uso específica, uma TUI, além do número do circuito, será inserido também a potência do equipamento que será conectado a ela, ok? Então se nós tivéssemos aqui, apesar de ser uma tomada baixa, né? Mas se fosse um chuveiro, nós iríamos colocar, além do número do circuito, nós iríamos colocar aqui 5.000 watts, 6.600, 7.000 e tantos watts, tá? Então fica essa observação. Se você não sabe o que significa TUI ou TUG, vou deixar aqui no canto superior um card também para você acompanhar uma outra aula que eu fiz referente a tomadas de forma mais detalhada, mais direta e fácil. Vamos iniciar a fiação disso daí. Então, nós temos aqui uma linha de chamada, só para não ficar passando aqui, ficar tudo amontoado dentro da parede. E como que vai ser a identificação aqui? Então, se você viu aulas anteriores, nós temos aqui o símbolo de fase, fase e terra, ok? E eu ponho em cima o número 2. O que significa isso? Eu já estou indicando que dentro desse eletroduto que está dentro da parede, que eu tenho 3 condutores, 2 fases e o terra. E esses 3 condutores, eles saem daqui de dentro de um disjuntor bipolar e eles vão direto e reto, sem interrupção nenhuma, são conectados nessa tomada, tá? Então não preciso indicar, apresentar mais nada. Beleza? Por sua vez aqui agora, nós temos o circuito 3, onde uma tomada está desse lado e a outra está desse lado aqui na mesma parede do nosso quadro de distribuição. Então, vamos fazer essas ligações. Se ela é 127 volts, ela não tem os 2 tracinhos, então nós temos aqui, ó, circuito 3, onde nós identificamos o neutro, a fase e o terra, ok? E ele vai ser levado até aqui.
Notem que eu precisei repetir a mesma simbologia, porque a partir do momento que a gente encontra no eletroduto uma interrupção, tá? No caso aqui ocorre pela simbologia do ponto de iluminação, se faz necessário indicar novamente os condutores que estão passando. Tá? Se eu não tivesse isso daqui, eu iria apenas enxergar que eu tenho 3 condutores dentro desse eletroduto apenas. Tá? Mas não tem o número 3 aqui? Pô, é óbvio que ele vai chegar até aqui. Já dizia um professor meu, o óbvio precisa ser dito. Tá? O óbvio para mim às vezes não é óbvio para você, ou vice-versa. Então eu preciso indicar que está passando aqui também. Tá? Então temos aqui, dessa forma, o que a gente enxerga, que eu tenho 3 condutores vindo direto e reto, passa por aqui e é conectado, eles terminam aqui nessa tomada média, tá, do circuito 3. E da mesma forma que nós temos aqui esses condutores vindo para cá, eles também serão levados aqui para essa tomada. Então eu vou indicar aqui também outra linha de chamada com o circuito 3. Tá? E eu não preciso também indicar mais nada, apenas de ter a numeração aqui, já dá a entender que esses condutores eles terminam e são conectados nessa tomada, ok? Povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Hoje nós vamos resolver o nosso terceiro exercício, que é a instalação de tomadas em uma planta baixa, através do nosso diagrama unifilar. Tudo bem? Se você está vindo nesse exercício e não viu a aula referente à instalação de tomada unifilar e multifilar, dá uma olhada, entra na nossa aula que eu vou deixar aqui no canto no card, tá? Assiste ela primeiro e depois volta nesse exercício aqui, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos essa planta baixa aqui, que ela é a mesma planta baixa do nosso exercício 2, tá? Que era referente à instalação de interruptor bipolar simples e bipolar paralelo. Tá? Então eu aproveitei a mesma planta baixa, só que agora eu acrescentei algumas tomadas baixas, tomadas médias e uma tomada alta aqui. Então nós temos de cara algumas observações a serem feitas. Primeiro, o nosso circuito de iluminação, que são esses pontos de iluminação aqui, eles pertencem ao circuito 1. Então tem número 1 aqui, 1, tá? Todos eles pertencem ao circuito 1. Porém, o nosso objetivo não é focar aqui agora na parte de iluminação. Tá? Dentro em breve, aí está colocando um outro exercício, né, referente a uma planta baixa com tudo isso junto. Tanto o circuito de iluminação quanto o circuito de tomada. Tá? Então não perca. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo quando isso estiver acontecer. Ok? Bom, então vamos lá. Nesse primeiro cômodo aqui, nós temos 1, 2, 3 tomadas pertencentes ao circuito 4. Okay? Vou dar um zoom aqui nesse cômodo. Então, ó, nós temos aqui o circuito 4, nós só temos essas 3 tomadas. O nosso circuito 3, ele está aqui do outro lado. Tá? Então, nós temos uma tomada, 2 tomadas, 3, 4 tomadas pertencentes ao circuito 3. E apenas uma tomada aqui ao circuito 2. E vale relembrar que essa tomada aqui, como tem os dois traços aqui, ela é uma tomada 220, ok? Bom, eu estou usando aqui o artifício do AutoCAD para tentar deixar mais simples, né? E eu criei aqui os layers ao lado para tentar simplificar e agilizar a nossa resolução do exercício. Então, vamos começar pelo circuito 4, que é o que está mais próximo aqui do quadro. Então, se a gente parar para observar aqui nesse cômodo, nós temos que levar os condutores para essa tomada média, nós também temos que levar os condutores para essa tomada e para essa daqui, ok? Então aqui nós temos um eletroduto por dentro da parede, ó, ele passa aqui por baixo da janela e chega até aqui. E também esse eletroduto, além de chegar nessa tomada aqui do circuito 4, ela também vem para cá, tá? Se notaram aí, eu também já deixei no desenho algumas linhas de chamada para facilitar a resolução do circuito. Agora pode parecer meio confuso, bagunçado, mas isso logo vai ficar mais nítido. Então, vamos lá. Começando pelo circuito 4. Então, como eu havia dito, vamos levar aqui os condutores para esses caras aqui. Então, eu vou habilitar aqui do lado, no layer, o circuito 4. Então, olha o que aconteceu nesse momento. Ao fazer essa identificação, afirmando que esse eletroduto aqui, dentro dele, pelo menos até nesse momento, nós temos 3 condutores, um neutro, uma fase e um terra. E esses 3 condutores pertencem ao circuito 4, ok? Então, o simples fato de
fazer essa identificação aqui, indicar que esse circuito está nesse eletroduto, já me diz, já apresenta, já informa que esses 3 condutores estão vindo nessa tomada, é feita uma derivação e elas estão vindo para cá. Ah, mas eu não preciso indicar, informar, mostrar que está ligando no parafuso da direita, da esquerda. Não, você não precisa informar nada disso. O simples fato de indicar que está aqui e tem que ter, é obrigatório, ter o mesmo número do circuito, já indica que esses 3 condutores serão ligados aqui e aqui, ok? Fácil, tranquilo, bem simples de entender. A mesma coisa se aplica a essa tomada aqui embaixo. Eu preciso levar os condutores até aqui. E é isso que está acontecendo. Ó. Além dos 3 condutores saírem por esse eletroduto, aqui dentro do quadro ele também está saindo por aqui. Então eu tenho aqui ó, o nêutron, fase e o terra, que é o mesmo do circuito aqui do lado, porque é o mesmo circuito, na verdade. Então esses 3 fios estão passando por dentro desse eletroduto, passam por essa caixinha aqui onde está conectado o nosso ponto de luz, porém não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eles vão descer por aqui e vão ser conectados nessa tomada. Ok? Só o fato de já indicar aqui, tendo o mesmo número, já dá a entender que esses 3 condutores estão chegando até essa lâmpada. Tudo bem? Facinho até aí, tranquilo, correto? Nosso circuito 4, então, já está finalizado. Vamos para o nosso circuito 2, que ele só aparece uma vez aqui, né? Uma tomada alta aqui, no que aparentemente seria um banheiro, né? Então seria tomada alta, então dá-se a entender que é o chuveiro. Bom, então vamos lá, circuito 2. Se a gente olhar, precisa levar 2 fases e o terra para cá. O único caminho que nós temos disponível é isso aqui, ó. Trazer ele até aqui. Bom, então vamos habilitar aqui o layer referente ao circuito 2 e pronto. É só isso? É, só isso. O que acontece aqui? A mesma explicação referente ao circuito 4. Além de ter esses 3 cabos aqui referente ao circuito 4, eu tenho mais 3 cabos, que são 2 fases e o terra, que saem do quadro, passam por esse eletroduto direto e reto e são conectados direto aqui. Ok? Agora vamos lá habilitar o nosso último circuito, que é o circuito 3. Tá? Então, se a gente olhar aqui, é onde mais nós vamos encontrar tomadas. Então, para chegar nesse cômodo aqui, nessa área da nossa planta baixa, nós temos aqui ó, circuito 3, e nós temos aqui embaixo também ó, circuito 3 e circuito 3. Então, nós temos aí um caminho grande para esses condutores percorrer. Então, se a gente analisar a planta baixa, o único caminho que nós temos é saindo do quadro, vai passar por aqui, vai vir por aqui, vai chegar aqui nesse ponto e ele vai ter que descer, vai ocorrer uma derivação aqui, correto? De tal forma que esses 3 condutores deverão chegar até aqui e aqui. Da mesma forma que esses 3 condutores eles vão ter que chegar nessa tomada e nessa tomada. Bom, então vamos habilitar o layer dele, fazê-los aparecer aí para entender como que vai ficar isso. Bom, então os 3 condutores, neutro, fase e terra, estão passando por aqui. Ocorreu uma interrupção no eletroduto? Sim, então vou repetir ele aqui, ó, ok? Então, estou dizendo que os 3 cabos estão passando, estão vindo por aqui, está passando por aqui e chegou nesse ponto. E aqui o que a gente consegue fazer? Nós vamos fazer uma derivação, tá? De tal forma que 3 cabos, neutro, fase e terra, eles vão ser indicados aqui nesse eletroduto, por isso que tem essa linha de chamada aqui. Passou por aqui? Beleza, tem que chegar aqui também. Tá? E eu acabei acrescentando ele aqui, ó, para dizer o seguinte: esses 3 cabos estão chegando nessa tomada e nessa tomada. Então, o simples fato de indicar que esse circuito 3, ele está aqui, já dá a entender que ele está conectando, já está sendo conectado nessa tomada e nessa. Ok? Da mesma forma, aqui o circuito 3, ó, como a gente falou que derivou e fez esse caminho, ele também desce por aqui e é indicado aqui na parede. Ó. Olha ele aqui, falando para nós a mesma coisa que eu disse aqui embaixo. Esse trio de condutores, neutro, fase e terra, é conectado aqui e aqui embaixo, ok? Povo e povo, bem-vindos aí a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou ensinar você a elaborar o diagrama unifilar do interruptor bipolar simples. Se você gostou dessa ideia, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E não esquece de compartilhar o vídeo. Bom,
Aqui do lado esquerdo eu tenho o diagrama funcional do nosso interruptor bipolar simples. Tá? Então tem aqui na parte superior o nosso quadro de distribuição, de forma simplificada, com um disjuntor apenas bipolar. As duas fases que saem vêm aqui no nosso interruptor e vão sair os dois retornos. Não vou detalhar o funcionamento dele porque não é o objetivo desse vídeo. Caso você queira saber como funciona de forma mais detalhada, vou deixar o card aqui no canto superior direito, ok? Bom, nosso objetivo agora é desenvolver o diagrama unifilar aqui, em cima desse cômodo. Bom, como eu já apresentei nos vídeos anteriores, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os elementos nessa planta baixa. O que significa isso? Eu vou identificar o nosso interruptor, e esse aqui é o nosso símbolo do interruptor bipolar simples, ok? É uma circunferência onde um quarto aqui da circunferência ela não é preenchida, enquanto o restante dela é preenchida, ok? Bom, então vamos lá, identificando ele, nós vamos colocar o interruptor aí com a letra A, poderia ser qualquer letra, assim como eu já comentei nos vídeos anteriores, e nós vamos identificar o nosso ponto de iluminação. Então vai ficar aqui número 1 porque é o número do circuito, poderia ser qualquer outro número. A letra A porque está falando que todo interruptor com a letra A controla essa lâmpada. E aqui na parte de cima a potência da lâmpada, 100 watts. Então vamos agora analisar o seguinte, nós temos a lâmpada que está aqui, nós temos o interruptor que está aqui e nós temos essa parte de cima, que é do quadro, que é justamente o que nós temos aqui. Saindo do nosso quadro de distribuição, nós temos duas fases e o terra. Então nós vamos colocar aqui duas fases e o terra. E eu mantive as cores para ficar mais didático. Qual será a identificação que ficará aqui em cima? A mesma que a gente tem aqui do ponto de iluminação. Tá? Então, se é circuito 1, os nossos condutores energizados terão o número 1 aí como identificação. Tá? Desses 3 condutores, apenas um deles vai ser conectado na estrutura da lâmpada, que é o terra, como a gente consegue observar aqui do lado esquerdo. As duas fases elas vêm, passam próximo aqui à lâmpada, mas não se conectam em nada e vão descer até aqui, vão ser conectadas no interruptor. Então eu criei uma linha de chamada e evidenciei que elas estão aqui nesse espaço, tá? E a partir do momento que nós conectamos, olhando aqui do lado esquerdo, as duas fases no interruptor bipolar simples, vão sair agora 2 retornos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, os 2 retornos. Descem 2 cabos, um preto e um vermelho, vão subir agora 2 cabos amarelos, que são os 2 retornos. E qual a identificação desse conjunto de condutores aqui apresentados? Apenas um A. Um por causa das duas fases e o A por causa dos 2 retornos, ok? Povo e povo, bem-vindos a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. Hoje nós vamos elaborar o diagrama unifilar do interruptor bipolar paralelo. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo referente à playlist sobre diagramas unifilares. Bom, aqui na nossa tela nós temos o diagrama funcional, o diagrama elétrico de ligação do interruptor bipolar paralelo. Então notem que nós temos aqui as duas fases, nós temos a ligação aqui no primeiro interruptor bipolar e aí os retornos que vão para o segundo. E depois o último par de retornos que vão ser conectados à lâmpada. Tá? Então eu não vou abordar o funcionamento em si, mas sim a elaboração aqui do lado do diagrama unifilar. Caso você não saiba como funciona o interruptor bipolar paralelo, vou deixar o card aqui em cima para você acessar uma outra aula que eu fiz de forma bem completa e bem detalhada, tá? Para eliminar qualquer dúvida e para você já sair sabendo de cor e salteado como funciona esse interruptor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a simbologia. A simbologia que nós temos do interruptor bipolar paralelo é essa circunferência aqui, onde 2 pedaços dela são preenchidos e os outros 2 não são, tá? Vale também lembrar e ressaltar o seguinte, esse símbolo aqui é o nosso quadro de distribuição, que é isso aqui que está do nosso lado esquerdo, ok? Como eu formei nos vídeos anteriores, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os elementos. Então, a identificação dos interruptores são dados por letras e nós temos letra A na parte de baixo e letra A na parte de cima. Ok? Por que isso? Porque ambos vão controlar o mesmo ponto de iluminação. Depois, o que a gente precisa analisar? Quais são as informações que serão inseridas aqui, ó, dentro do nosso ponto de iluminação? Então nós temos o número 1, que é do circuito 1,
A letra A que está falando que ela é controlada, esse ponto de iluminação será controlado tanto por esse interruptor quanto pelo de baixo. E na parte superior nós vamos inserir a potência da lâmpada, perfeito? Nesse momento agora nós vamos mostrar por onde os cabos irão passar. Então nós temos saindo do nosso quadro de distribuição duas fases e o condutor terra. Então vamos colocar aqui as duas fases e o condutor terra. E a identificação acima deles, número 1, circuito 1, ok? Sem letra, sem nada, apenas o número. Segundo, se a gente parar para observar, desses três condutores, apenas um deles será conectado aqui na lâmpada, na verdade na estrutura metálica se existir, que é o que a gente consegue observar aqui no nosso diagrama multifilar do lado esquerdo. Então, ó, o condutor terra ele vem e fica aqui na lâmpada. Então, ao fazer apenas essa simbologia, já dá-se a entender que esse terra será conectado aqui. Por qual motivo a gente consegue enxergar isso no diagrama unifilar? Porque a identificação dele é número 1, a identificação da lâmpada também é 1. Logo, pelo que a gente já sabe de teoria de instalações elétricas, esse condutor terra vai ser conectado na estrutura metálica dessa lâmpada, ok? A partir disso, nós temos ainda mais dois condutores, que são as duas fases. E ao observar novamente aqui o desenho, eles vão descer e vão ser conectados no interruptor bipolar paralelo. Você vai escolher aqui, sendo aí a pessoa que está elaborando o diagrama unifilar, né, da planta baixa, qual dos dois interruptores é melhor para o projeto. No caso aqui, eu escolhi a parte aqui de baixo. Então, eu vou inserir aqui, ó, as duas fases. O simples fato de falar que existem nesse eletroduto duas fases, já dá-se a entender que eles já são conectados aqui. Tá? Eu não preciso evidenciar mais nada, falando que vai no parafuso do meio ou algo do tipo. Tá? Isso não é abordado no diagrama unifilar. E a partir do momento que chegam aqui duas fases, vão ser gerados 4 retornos, 4 cabos, aqui no caso no desenho, amarelos. Então, nós vamos identificar aqui esses 4 retornos, que são esses 4 cabinhos aqui. Okay? Identificação desse conjunto de condutores que está dentro desse eletroduto. 1A, 1 por causa das duas fases e A por causa desses 4 retornos aqui, perfeito? E o que vai acontecer agora? Esses 4 cabos amarelos, eles estão passando aqui por dentro desse eletroduto, vão passar próximo à lâmpada, porém o objetivo deles é chegar aqui no segundo interruptor, como acontece aqui do lado. Então, vamos evidenciar que esses condutores estão passando por aqui. Criamos uma linha de chamada e vamos inserir os 4 retornos que são daqui, tá? Que estão chegando no interruptor. Então, foram conectados lá de forma correta esses 4 condutores, esses 4 retornos, perfeito. Vai ficar faltando agora os outros dois que vão para a lâmpada, que são os 2 parafusos do meio. Então, vamos inserir aqui mais 2 retornos. E esses dois é o que voltam por dentro do eletroduto e são conectados na lâmpada. E qual é a identificação desse conjunto aqui de retornos? A identificação deles é apenas a letra A, ok? Porque são condutores gerados pelos interruptores, não tem nenhum condutor aí fase ou neutro ou terra, enfim, ok? Povo, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer o nosso segundo exercício referente ao interruptor bipolar paralelo e ao interruptor bipolar simples, tá? Então esses foram os dois interruptores que nós vimos aí nas aulas passadas e agora a gente vai fazer um exercício de fixação. Então, nós temos aqui uma planta baixa, tem aqui alguns símbolos que eu já deixei para facilitar a nossa resolução do exercício. E a primeira coisa que a gente tem que analisar é conseguir identificar quais interruptores controlam quais pontos de iluminação. Bom, então vamos analisar aqui. Nesse primeiro cômodo, nós temos aqui um ponto de iluminação, onde ele informa que é controlado pelos interruptores da letra A. Tá? Então a gente consegue enxergar que isso acontece aqui e aqui. E aqui nós temos 2 interruptores bipolar paralelo. Isso no primeiro cômodo. Já no nosso segundo cômodo aqui menor, tá? Nós temos um único ponto de iluminação, também pertence ao circuito 1. Na verdade, se nós observarmos, todos pertencem ao circuito 1. Tudo bem? Bom, então vamos voltar para esse cômodo. Então aqui nesse cômodo, ele tem apenas um interruptor bipolar simples, então ele é controlado apenas por esse interruptor nesse cômodo. E aqui nesse outro cômodo aqui, nós temos
dois interruptores, né, o bipolar paralelo aqui, e esses dois pontos de luz. Então, o que a gente consegue identificar observando esse desenho? É possível afirmar que os dois pontos de iluminação são controlados juntos. Ou seja, se eu vier aqui nesse interruptor bipolar paralelo e pressionar a tecla aqui para acender o ponto de iluminação, eu na verdade estarei controlando tanto esse quanto esse, ok? Ou seja, o retorno que vai vir para essa lâmpada também virá para esta. Perfeito? Bom, se você está enxergando isso, vendo esse desenho, está ficando com alguma dúvida, não está conseguindo identificar quem é quem aí, a simbologia já não é tão familiar para você, aqui no canto eu estou deixando os links das aulas para você dar uma olhada e você aí fazer uma revisão, até mesmo olhar aí as aulas se você não viu ainda, para depois voltar nesse exercício. Tudo bem? Bom, você já tendo olhado as aulas, já sabendo já como que funciona o nosso diagrama unifilar, já tendo uma noção dos símbolos, vamos agora iniciar nossa montagem. Então, se todos os pontos de iluminação pertencem ao circuito 1, então nós precisamos aí, na verdade, de duas fases e o terra. Correto até aí? Por que duas fases e o terra? Porque todos os nossos pontos de iluminação são 220 volts. Bom, então vamos lá. Então vamos iniciar por esse cômodo. Saindo do nosso quadro de distribuição, do nosso quadro de disjuntores, nós precisamos de duas fases e o terra, que foi o que eu já deixei aqui pronto aqui para poder utilizar. Então já vou inserir ele aqui. Perfeito. Então aqui a gente já consegue identificar o seguinte: nesse eletroduto nós temos duas fases e o terra, ok? O terra, como nós já vimos nos exercícios anteriores, esse condutor vai ficar conectado aqui na estrutura da lâmpada. Cabe a nós agora levarmos para um dos dois interruptores, tanto para esse ou para esse, duas fases. Já vou pegar esse conjunto que está todo pronto aqui para nós. Pronto. Aí falei, eita, peraí, o que aconteceu aí, professor? Por que surgiu esse monte de símbolo? Então vamos acompanhar aqui. Essas duas fases, perfeito? Elas vêm, passam próximo à lâmpada, mas não se conectam a ela, e elas vão descer até esse primeiro interruptor, ok? Por isso que aparece aqui, ó, essas duas fases, perfeito? Dúvidas? Olha lá, faz uma revisãozinha na aula anterior. Então essas duas fases vêm e são conectadas no interruptor. Em contrapartida, a partir do momento que nós inserimos essas duas fases nos parafusos do meio, nós vamos ter outros 4 parafusos, que são retornos. Por isso que nós temos aqui, ó, 4 risquinhos, 4 retornos, 4 símbolos de retorno. Tá? E esses 4 retornos, por sua vez, eles não serão conectados na lâmpada. Muito pelo contrário, eles vão até passar próximo à lâmpada. Mas o objetivo desses 4 retornos é ser encaminhados para cá. Tá? Eles serão todos conectados aqui nesse segundo interruptor. Ou seja, se faz necessário indicar que esses 4 retornos eles estão nesse eletroduto. Bom, então o que acontece? Esses 4 retornos estão vindo para cá para o interruptor bipolar paralelo. Perfeito, tranquilo. Porém, ainda ficam faltando dois parafusos que são os dois do meio. Esses dois parafusos do meio são dois retornos que vão para a lâmpada. Ou seja, além de ter aqui esses 4 retornos, eu preciso identificar aqui mais dois. Ok? Então, desceram 4 retornos e vão subir esses outros dois aqui. E a identificação de todos eles, de todos esses 6 retornos, é a letra A. Tá? Pode parecer meio estranho, mas é isso mesmo. Agora o que acontece? Se a gente parar para observar o primeiro cômodo, nós já finalizamos ele. Tá? Desceu 2 fases, 4 retornos vieram para cá e outros 2 vieram para cá. Agora eu preciso analisar o seguinte. Eu tenho mais 2 cômodos aqui, eu tenho mais 2 locais para fazer a fiação, para fazer a ligação. Então o que acontece? Eu não preciso puxar aqui do quadro. Uma vez que esses condutores estão aqui nesse ponto de iluminação, eu posso usar do artifício da emenda, ou fazer uma derivação, e puxar tanto as duas fases quanto o terra que estão passando por aqui e jogar para os demais cômodos. Tá? Só que eu preciso indicar isso na minha planta baixa. Eu devo indicar isso no meu diagrama unifilar. Então, eu vou pegar aqui. Perfeito. Então, o
que a gente indica a partir do momento que nós inserimos esse símbolo aqui? Que eu tenho nesse eletroduto 2 fases e 1 terra, que foram derivados desse circuito 1 aqui, desse primeiro. Perfeito? Então foi feito aqui 3 emendas, né, de derivação e eu estou puxando para cá. Bom, a partir do momento que eu coloquei só esse símbolo aqui, já dá-se a entender que esse terra, esse condutor terra, ele vai ser conectado aqui na estrutura da lâmpada. Cabe a nós, neste momento, é fazer o quê? Levar 2 fases para esse interruptor bipolar simples e subir com 2 retornos, ok? Em cima aqui. Ou seja, nesse momento o que nós temos aqui é 2 fases descendo para o interruptor e 2 retornos indo e 2 retornos voltando para a lâmpada. Ligação simples. 2 fases descem, 2 retornos vão subir, ok? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários que a gente resolve isso. Perfeito? Bom, então, ó, retorno A no primeiro cômodo e aqui retorno B para esse segundo cômodo. E agora o que acontece? A gente tem que resolver essa área maior aqui, tudo bem? E eu preciso também pegar essa fiação que está desse lado e trazer para cá. Então, da mesma forma que agora foi feita uma primeira derivação para poder pegar os cabos e trazer para cá, eu também tenho que agora fazer uma nova derivação e jogá-los para cá. Cabe agora nesse momento eu pegar esse condutor e trazer ele para cá. Então vamos fazer isso. Pego ele aqui, vou colocar ele para cá para não ficar tão poluído o meu diagrama. Só vou rotacionar ele aqui. Perfeito. Então, o que a gente consegue enxergar? Que agora esse condutor está vindo para cá. Vamos primeiro levar as 2 fases para cá e depois os 4 retornos para o próximo ponto que é aqui do lado, ok? Bom, então eu vou pegar aqui uma linha de chamada. Deixa eu deletar esse que não vai ser necessário nesse momento. Vou colocar aqui. Desses 3 condutores que estão aqui, 2 vão descer para cá. Na verdade, eu poderia escolher ou vir para cá ou trazer para cá. Eu vou aqui porque está mais próximo, perfeito? Bom, o que acontece agora nesse momento? Esses 4 retornos saem do interruptor, vão vir para cá, vão entrar nesse eletroduto, vão passar aqui perto e vão chegar aqui nesse cara. Então, a partir do momento que houve uma interrupção no meu eletroduto, eu preciso indicar novamente os cabos que ali estão. Então, pegar ele aqui, jogar ele para cá. Se faz necessário agora voltar para a lâmpada, né? Vão sair mais 2 e esses 2 é que são os responsáveis por ligar a lâmpada. Então vou acrescentar mais 2 retornos, então os 4 primeiros que chegam e os 2 que vão embora. Tá? E aqui a gente tem que ter uma ideia do funcionamento do interruptor para não cair aqui em erro. Tá? Esses 2 retornos que saem, eles serão conectados nessa lâmpada e eles também serão conectados nessa lâmpada aqui. Esses 2 cabos, além de serem conectados nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, eles também precisam ser conectados lá em cima. Então, vou pegar eles aqui e vou colocar aqui, ó. Perfeito? Para dizer que eles são conectados aqui. Tudo bem? Falta mais alguma coisa? Falta. O que falta? Da mesma forma que o terra veio para cá, se faz necessário e de extrema importância que ele venha para cá. Ok. Então, a partir desse momento agora, nós estamos levando o terra para cá. Ele não tem identificação de retorno. Então, a nossa identificação aqui, na verdade, será a letra, o número 1. Então, vai ficar 1C. Tudo bem? E, a partir desse momento, nós encerramos o nosso diagrama unifilar. Povo e povo, bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas prediais. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o diagrama unifilar do nosso quadro aqui de distribuição, do nosso quadro de disjuntores. Bom, o que nós temos que analisar? Nós temos um quadro trifásico, tá? 3 fases RST mais o neutro. E nós temos aqui embaixo 2 disjuntores bipolares e 4 disjuntores monopolares. Além dessa parte aqui, nós temos os DPS, nossos dispositivos de proteção contra surto. Vamos analisar o seguinte, como que nós vamos montar isso daqui? A alimentação desse quadro, ele vem do medidor. Aqui do lado, eu já deixei um pouco pronto,
alguns itens para facilitar a nossa vida aqui. Bom, então vamos entender como é que vai funcionar. Esse bloco aqui, que está selecionado, ele representa para nós o medidor que fica lá do lado de fora da nossa residência. Tá? Então é lá que vai vir a alimentação do nosso quadro de distribuição, o quadro que fica dentro de casa. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o nosso quadro, ou melhor, perdão, que o nosso medidor, ele é trifásico. Bom, saindo do quadro, aí sim de fato chega na nossa casa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui o IDR, ok? Que é o cara que está aqui, ó, saindo do quadro. E paralelo a ele, nós temos 4 DPS, que são representados aqui por esse retângulo, obviamente, chamado de DPS. Tá? Então, notem que aqui os DPS estão ligados em paralelo com o IDR. E a mesma coisa acontece aqui. Ó. O nosso IDR está em paralelo com o DPS. Então, o que nós temos aqui? Na parte inferior dos nossos DPS, eles estão interligados entre si e vão todos para o terra. E como representar isso no diagrama unifilar? É isso aqui, ó. Essa linha tracejada aqui com o terra aqui. Essa outra linha tracejada aqui, ela está indicando o seguinte, que o terra ele veio do medidor para cá. Dando continuidade aqui, nós temos que identificar aqui, ó, que o que está chegando nos DPS são 3 fases e o neutro, como nós temos aqui, ó. Estão chegando as 3 fases e o neutro, tá? Então, é indicado aqui e logo acima dele nós temos indicado qual é a espessura do condutor. Aqui no meu caso, no exemplo, nós temos 6 milímetros para cada condutor. Se for 10 milímetros, 12, enfim, você vai indicar aqui em cima. Saindo agora do nosso IDR, nós temos os disjuntores. E como que vai funcionar isso? Então, nós temos, vamos colocar aqui na sequência, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, 5 e 6. Então, nós vamos colocar os disjuntores aí, representá-los no diagrama unifilar. Então, deixa eu já pegar um modelo aqui. Esse aqui que eu estou chamando de circuito 1. Esse primeiro vai ser esse primeiro bipolar. Então, eu vou pegar aqui um disjuntor, um DTM bipolar. Então, qual que é a representação dele? 2 riscos e aqui em cima a corrente nominal dele. Vou colocar 30 amperes. Ok? Depois, o nosso de baixo, circuito 2, disjuntor monopolar. Então, vou pegar mais um aqui. Colocar ele mais um pouco para baixo. Isso já é adiantando, já fazendo os demais, né? Melhor. Vamos lá. Circuito 1 é o disjuntor bipolar. Circuito 2 é um disjuntor monopolar. Então, só vou mudar aqui para o monopolar. DTM monopolar. Aqui, ó, notem que ficou só um tracinho. Bom, aqui o valor de corrente vai ser de acordo com o seu projeto. Eu estou colocando valores aleatórios, tá? Então, nós temos aqui agora o circuito 3, outro disjuntor monopolar. Também vou colocar 10 amperes. Opa, 310 não, né? Depois, nós temos circuito 4, um disjuntor bipolar. Então, tá aqui eu vou manter o mesmo valor de corrente. Poderia mudar, mas enfim. Aí aqui, circuito 5, monopolar. Circuito 6, monopolar. 10 amperes. E aqui também 10 amperes. O que eu vou fazer aqui? Vou puxar uma linha. Bom, eu vou colocar todas essas linhas aqui. Todo esse conjunto que eu acabei de fazer. Eu vou colocar ele próximo aqui, ó. Só isso. Ok? Então, nós temos aqui representando cada um dos nossos disjuntores, são 6 disjuntores, e aqui a nossa chave geral, né, que é o IDR. O que nós temos que mostrar aqui, além do que já foi feito? Qual é a fase que está chegando, quais são as fases que estão chegando em cada disjuntor, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, no nosso circuito 1, nesse disjuntor aqui bipolar, se nós olharmos aqui, está chegando a fase R e fase S. Então,
Ó, fase R no primeiro polo, fase S, ó, fase R, fase S. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então nosso primeiro aqui no circuito 1, aqui ó, fase RS. E vou dar um OK. Então ele já está aparecendo aqui, ó. Então a pessoa que pegar o esquema do diagrama unifilar do seu projeto, ele vai conseguir enxergar que nesse disjuntor bipolar estão chegando as fases R e S. Depois, no nosso circuito 2 aqui, ó, monopolar, está chegando a fase T. Então vou indicar aqui fase T. Tá? Então ficou aqui, ó, a letra T. Depois, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Aqui, ó, circuito 3 está chegando, fase S de novo. Então, vou colocar aqui fase S. Fase S, OK. Depois, nosso circuito 4, outro disjuntor bipolar. Temos a mesma fase do primeiro, né? Ó, fase R e fase S. Então, vou colocar aqui, RS. Fase. Vou colocar fase R e S. Ok, e nosso último aqui, penúltimo na verdade, né? Tá chegando a fase T e o último a fase S de novo. Então, vou colocar aqui fase T e o último fase S. Pronto, já temos aqui indicando que cada disjuntor, as fases que cada disjuntor está recebendo. Acabou? Quase, estamos próximos de acabar. O que nós temos que fazer agora é colocar aqui na frente as etiquetas, que é indicando para onde que vai cada circuito e algumas informações referentes à espessura do condutor. Bom, então vou aproveitar esse mesmo bloco, colocar ele aqui e pegar aqui. Pegar a opção de etiquetas. Bom, então olha só o que nós temos aqui. Já colocar ele aqui junto. Circuito 1. Então, na parte superior dessa nossa etiqueta, tá? Esse aqui é um modelo, você com certeza vai encontrar na internet outras formas de representar isso, tá? Outras formas de etiqueta. Então ele está falando aqui em cima, circuito 1, iluminação. Vamos falar que esse circuito 1 aqui, esse disjuntor bipolar, ele pertence ao chuveiro. Bom, então vamos arrumar tudo isso daqui já. Então primeiro, circuito 1, ele é chuveiro. Beleza, então já está alterando aqui para nós. Ó. E agora, como que nós vamos representar aqui? Vamos mudar aqui. Então, olha só. Primeiro, nós temos dois cabos, tá? Duas fases, e a espessura desse fio de um chuveiro não é 1,5 mm, normalmente são 6 milímetros, né? Então, vou colocar aqui 6 milímetros, ok? Esse parênteses aqui, ele vai sumir, porque esse parênteses é falando qual é a espessura do neutro, e como a gente já viu, não tem neutro, então eu vou deletar essa informação. Tá? E aqui, do lado, nós temos a espessura do condutor terra. Então, eu vou mudar ele e vou colocar 6 milímetros também. Ok? Então, nós finalizamos a nossa primeira etiqueta aqui do nosso primeiro disjuntor. Vamos colocar outro agora. Melhor, deixa eu pegar daqui. Etiquetas. Então, vamos falar que agora o nosso segundo disjuntor é de iluminação. Então, circuito 2, iluminação. Então, o nosso disjuntor aqui do circuito 2, ele tem uma fase de 1,5 mm, ok? E esse nosso circuito 2 tem um neutro que também é de 1,5 mm. E nós temos aqui o condutor terra, que também é de 1,5 mm. Só tomem cuidado, porque o fato de estar representado aqui que o neutro é 1,5 mm não significa que o neutro está vindo aqui no disjuntor, tá? Tomem atenção quanto a isso. Bom, aí nós temos aqui embaixo o circuito 3. Deixa eu já aproveitar aqui e só fazer algumas alterações. Tá, então vamos falar que o circuito 3 é o circuito de tomadas. Então, vamos abrir a tela de edição aqui dos atributos do AutoCAD. Então, circuito 3. Vamos colocar aqui
Tomadas de uso geral, então vamos colocar TUG, tomadas de uso geral. Se eu quiser, eu posso falar de quais cômodos pertencem a esse circuito, tá? A quais tomadas de quais cômodos. Então, eu posso colocar aqui, eu vou colocar sala e quarto. Pronto, circuito 3, sala e quarto. Também é um circuito 127 volts, então segue a orientação aqui. Porém, entretanto, todavia, nós temos que lembrar que a norma diz que todo circuito de tomada deve ter, no mínimo, uma espessura dos condutores de 2,5 milímetros. Então, essa identificação aqui de condutores, de espessura de condutores, estão errados. Então, vou mudar aqui diâmetro dos cabos. Então, aqui eu vou colocar, não deixa de ser 1, na verdade, né? Só que agora aqui a espessura é 2,5 milímetros. O neutro também é 2,5 milímetros. E o nosso condutor terra também 2,5 milímetros. Perfeito? Vamos falar o que? Esse aqui pode ser da nossa torneira elétrica da cozinha. Então, vamos colocar aqui circuito 4, torneira elétrica. Okay? E aqui embaixo nós vamos colocar a espessura dos condutores. Torneira elétrica normalmente também é 220. Tá? Só vou mudar que não tem necessidade aqui, ser um cabo de 6 milímetros. Né? Então vamos colocar aqui 4 milímetros. Tá? Então tá aqui. Ó. Duas fases de 4 milímetros e o condutor também é 4 milímetros. Né? Vamos colocar aqui 4 milímetros quadrados. Ok? E aqui por último, aproveitar aqui, colocar ele aqui, circuito 5, circuito 6. Então, vou colocar aqui, circuito 4, ou circuito 5. Vamos colocar aqui tomadas também. Agora eu vou colocar cozinha. Cozinha. E aqui, mesma ideia, hein? Nós temos uma fase com 2,5 milímetros, neutro 2,5 milímetros e o condutor terra 2,5 milímetros. Por que 2,5? Porque são tomadas. E aqui, circuito 6, colocar a TUG lavanderia. Dá um OK. E aqui a mesma ideia referente aos condutores. Ok, povo e povo, o que falta aí para nós? Nós temos indicando o tamanho do quadro. Na verdade, não é indicando o tamanho, mas só uma representação, uma linha tracejada, só para indicar para nós o seguinte, olha, esse espaço aqui, tudo que está dentro dessa linha tracejada, ela é referente ao que está dentro do quadro. Povo e povo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, deixa dúvida nos comentários, tá? Por favor, a sua opinião é muito importante para nós. E até a próxima!